E se o teu maior obstáculo para obter o sucesso não for a falta de talento, mas a falta de disposição gerada por esse estilo de vida que você leva, um estilo de vida que tem como base prazer imediato, fazer as coisas que dão mais prazer, deixar de fazer as coisas que tem que ser feitas para fazer as coisas que dão mais prazer naquele momento para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Francisco Gimari e nesse vídeo eu vou falar sobre como esse estilo de vida que você leva, como essa prática, esse hábito seu de assistir esse tipo de conteúdo como pornografia. Eu falo desse jeito para que o YouTube possa processar o vídeo de forma correta. Um estilo de vida que você leva e por que seria um problema você fazer uso disso ou no seu estilo de vida ter práticas que envolvem esse assunto, por que isso seria um problema? Uma das primeiras coisas que cientificamente é comprovado, porque é um hiperestímulo esse tipo de assunto, esse tipo de vídeos que estejam relacionados a esse teor são para o seu cérebro um hiperestímulo. O seu cérebro não sabe a diferença entre você estar vendo esses tipos de imagens, vídeos, ou se é realidade. Não sabe essa diferença. E a partir do momento que ele percebe que está obtendo muito prazer com uma coisa, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai se autorregular a ter a faixa de prazer que você tinha antes. E a partir do momento que você obtém prazer em ver esses tipos de imagem, ou estimulação, ou estar em volta desse assunto, você consegue um nível de prazer muito alto, um nível de prazer que não é natural, um nível de prazer muito alto. O seu cérebro, como ele já tem em si, intrinsecamente essa coisa de fugir da dor e sempre buscar o prazer, ele vai perceber essa diferença de prazer que você obteve com isso, diferença gritante de prazer, e vai se autorregular. Ele vai pegar o nível de prazer que você sentiu e vai ter como base. O que significa isso? Ele vai ter como base esse novo nível de prazer que você conseguiu. Então, coisas que antes tinham um nível de prazer inferior àquele estímulo, a partir de hoje vão ser consideradas para você, por seu cérebro, vão ser consideradas atitudes, tarefas que não fazem nem sentido fazer. Você não vai ter um pingo de motivação para fazer, naturalmente, por conta disso, por conta dessa autorregulação do seu cérebro, com esse tipo de estímulo. E o problema é, não que esse tipo de estímulo não seja proibido, não que esse tipo de estímulo seja o maior dos problemas que você tem na sua vida, mas um estilo de vida regado a isso, um estilo de vida regado a altas doses de estímulos, porque o seu cérebro ele vai se acostumar a isso, ele vai se acostumar a esse novo estilo, esse novo nível de estímulo, atividades que dão menos prazer, que esse estímulo vão passar a ser mais difícil, você vai conseguir processar essas atividades, fazer essas atividades, mas vai ser muito mais difícil, porque o nível de prazer que essas atividades entregam é muito menor do que esses estímulos que você vai e vem acostumando o seu cérebro. E é esse estilo de vida regado a ter esse nível de prazer muito alto faz com que isso estrague a tua vida. Por quê? Porque trabalho, você fazer atividades que são importantes, atividades de manutenção da sua vida, estudar, atividades que são muito importantes para você, o seu cérebro ele percebe que não precisa fazer um esforço para obter prazer, porque ele tem prazer rápido e fácil com esse tipo de estímulo que eu falei para você. E a partir daí, essas coisas que são mais importantes, trabalho, estudos, que você tem de fazer na sua vida para que você possa viver bem, estar bem consigo mesmo, elas vão ter pouco sentido, elas vão a partir de hoje
serem muito difíceis para que você consiga executar esse tipo de coisa, porque você vem se acostumando o seu cérebro a cada vez mais não precisar de se esforçar para obter algum tipo de realização. E aí eu gostaria de te explicar uma coisa, porque toda atividade ela resulta em algo. Por exemplo, quando você pratica uma atividade física, quando você termina de praticar atividade física, seja por algum tempo, alguns hormônios dentro do seu corpo, eles fazem com que liberem algumas substâncias boas, para somente substâncias que dão energia, prazer e bem-estar prolongados. Você recebe mais estímulos, como por exemplo dopamina, que fazem com que você tenha mais processos de motivação a realizar algo. E quando você pratica, por exemplo, uma atividade física, é uma atividade que demora um tempo, é desgastante, mas no fim disso você obtém esse estímulo, um estímulo benéfico. Agora, quando você parte a buscar esse estímulo em coisas que são muito mais rápidas, fáceis e altamente estimulantes, como a pornografia, isso, além de te acostumar errado, além de te acostumar o seu cérebro a buscar cada vez mais isso, porque inicialmente o primeiro estímulo que você viu aqui há algum tempo não vai mais te entregar tanto prazer como ele te entregava antes. Você vai cada vez mais ir se afundando nisso, buscando coisas mais autoestimulantes, mas cada vez mais você vai estar entrando nisso. É como um vício, as pessoas que se viciam em substâncias, as doses iniciais, a partir de um tempo, não vão ser mais suficientes para dar aquela quantidade de prazer. Então elas vão buscar cada vez mais doses mais altas. Isso acontece também com isso. Você, a partir do momento que você consome esse tipo de conteúdo, você consegue sentir um nível de prazer e depois de um tempo você vai precisar de mais estímulos. Aí você vai cada vez mais se afundando nisso. E quais seriam as consequências disso para a sua vida de fato? Uma das primeiras coisas seria isso, a procrastinação. Você procrastinaria as atividades que são importantes para você por conta disso, por conta de você não ter mais energia, porque isso te desgasta, você fazer com que o seu corpo tenha altos estímulos, isso também é desgastante. E aí você vai, aos poucos, perdendo a vontade de realizar as atividades que você tem de fazer, que antes você não tinha, hoje você tem muita dificuldade. Isso faz com que você procrastine muito. Outra coisa é você perder, como eu já tinha, uma coisa está ligada à outra. Você procrastina atividades e também deixa de sentir prazer em atividades que antes te davam prazer, que seria a anedonia, de você não ter mais prazer com as pequenas coisas. Outra coisa é isso vai te gerar muita ansiedade, timidez, você vai se sentir aquela coisa. Inconscientemente você aos poucos vai entrando muito nisso, vai se desacostumando com relações sociais que antes eram naturais e vai se sentir mais ansioso em conversar com outras pessoas, em se relacionar com as pessoas, fazer amigos. Isso vai ficando mais difícil para você. Isso são algumas das consequências. Existem entre outras consequências negativas. Você vai se tornando aquela pessoa que é mais espectadora da sua vida, que espera as coisas acontecer, a pessoa que é mais reativa, não é aquela pessoa mais que tem proatividade, tem energia de fazer as coisas. Você vai se tornando aquela pessoa tímida, que espera que as coisas aconteçam ao seu momento. Você vai esperando que as coisas vão acontecendo e você só como espectador ali, na inércia. E isso são um dos efeitos que consumir esse tipo de conteúdo, trazer isso para o seu estilo de vida, fazem contigo. E como você poderia combater isso? Uma coisa que eu gostaria de te falar é que não vai ser fácil, porque primeiramente você deve saber que hoje em dia o tráfego da internet, publicidade, várias camadas e camadas de conteúdos da internet estão em volta nisso, estão inseridas nesse tipo de assunto. Eu acho que cerca de 40% de todo o tráfego da internet, de todos os conteúdos da internet, tem alguma coisa a ver com esse tipo de assunto. Por isso vai ser um assunto delicado, vai ser um assunto que você vai conseguir vencer, mas que
saiba que tem isso também, tem esse agravante de ser um conteúdo, um tipo de conteúdo que está muito indensado, está muito denso na sociedade, no sentido de conteúdos, de propagandas. É um conteúdo que está muito permeado na sociedade, algo que tem muita quantidade desse tipo de conteúdo, porque é algo que dá muito lucro, principalmente para as empresas que vendem esse tipo de conteúdo, que dá muito lucro. Mas para você que é espectador, vai ser o contrário. Questão de saúde, isso vai impactar na tua saúde, então é algo que é prejudicial para você. Uma das primeiras coisas que você poderia fazer é cortar o gatilho disso. Quais são as coisas que você faz que a partir do momento que você faz, você sente vontade de consumir esse tipo de conteúdo? De percepção, é você anotar, pode até escrever, pegar um caneta e escrever, isso é muito bom. Quais coisas que eu ando fazendo que a partir do momento que eu faço, eu dá vontade de assistir esse tipo de conteúdo, músicas, quais tipos de vídeos que você assistiu antes que dá vontade de assistir esse tipo de conteúdo, quais coisas que você anda fazendo que dá vontade de assistir, perceber, quero que você perceba quais são os gatilhos que fazem com que você vá atrás desse tipo de conteúdo. Isso é algo importante, porque você, a partir do momento que você ganha consciência disso, e consciência seria o primeiro passo para você combater esse tipo de problema. E sabe que a minha intenção aqui é te ajudar, porque esse tipo de coisa comete muitas pessoas, e isso é uma das coisas que atrapalha o ser humano como todo. Tanto homens como mulheres estão na posição de cair nesse tipo de conteúdo, cair nesse tipo de... Então a minha intenção aqui seria essa, te ajudar, fazer com que você dê outros olhos para esse tipo de situação e vá resolver. Porque os benefícios disso seriam você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer, ser uma pessoa que, em geral, tem mais disposição. Claro que eu não estou falando aqui para você evitar a todo custo esse tipo de conteúdos, no momento presente, com a pessoa que você ama. É claro que você vai aproveitar de fato, mas no sentido de você pegar conteúdos de várias pessoas e assistir esse tipo de conteúdo, isso não vai ser saudável para o teu cérebro. Como estudos, vários estudos apontam isso. O teu cérebro, é claro que ele vai estranhar. Se você é uma pessoa que está muito acostumada já a assistir há muito tempo esse tipo de conteúdo, o seu cérebro vai estranhar e momentaneamente, em algum momento que você vai iniciar o processo de se sair desse tipo de conteúdo, seu cérebro vai querer voltar a fazer as mesmas coisas, as coisas que você antes fazia. Então, busque substituir algumas atividades, como eu tinha te falado, atividades que geravam gatilho em você pode substituir para atividades que, além de te promover um estilo de vida mais saudável, você pode ganhar em saúde, como por exemplo, praticar atividades físicas, buscar algum esporte, um esporte novo, talvez um esporte que você não tenha praticado, ou praticar algum esporte que você já pratica, porque saiba que ao momento que você termina de realizar esse tipo de esporte, prática esportiva ou prática do exercício, você consegue obter substâncias, ou seja, o seu corpo vai gerar substâncias, como eu já tinha falado, que vão ser benéficas para a sua saúde como um todo. Além disso, quando você pratica atividade física, isso faz com que você melhore a qualidade do teu sono, e isso vai melhorar várias outras coisas em cadeia, e aí vai melhorar a tua disposição. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais energia para fazer as coisas que você gosta e as coisas que você precisa fazer. Então, busque substituir algumas atividades, inserir algumas atividades que você gosta, atividades que fazem sentido para você, práticas esportivas, que isso vai fazer com que você tenha mais disposição, tenha mais energia. E sabe que não vai ser fácil, talvez para alguns possa ser fácil, para outros leve mais tempo, mas saiba que o cérebro ele sempre vai buscar a coisa mais fácil, então saiba que haverá recaídas, isso é natural. O importante é que você mantenha um sistema de... No momento que você eventualmente cair, buscar esse tipo de conteúdo novamente, você, tendo a consciência disso, vai tentar reverter essa situação, vai tentando se sair e caiu. Então começa de novo, começa do zero de novo, passa uns dias, é isso. Então ao longo do tempo, quando você conseguir sair
de fato descarregar esse tipo de conteúdo, o seu cérebro ele vai se resetar, ele vai se... Uma coisa que eu não tinha falado, mas que a partir do momento que ele se programou em altos estímulos, agora ele vai conseguir, quando você fica sem esses altos estímulos, o seu cérebro se auto-reprograma para um nível inferior àquele que ele antes ele tinha se reprogramado de prazer, nível de sensações, né? O que seria a neuroplasticidade, seria a capacidade do seu cérebro ele meio que se plastificar, ou seja, se moldar com o padrão que você fornece para ele. Então, saiba disso, saiba que é uma situação que pode se reverter. Então, é você ter clareza disso, isso vai em direção aos seus objetivos. Então, seria isso. Se esse tipo de conteúdo ele te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e se você é uma pessoa que quer melhorar a sua produtividade como um todo, eu deixei um livro sobre produtividade que eu escrevi aqui no link da descrição desse vídeo. E seria isso, eu te espero em uma próxima oportunidade.